nesta hora. Antes de orarmos, nós vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Oséias, no seu capítulo 6. Oséias fica depois de Daniel. Um texto bastante conhecido. Oséias capítulo 6, nós iremos ler apenas um versículo, versículo 3. Assim nos diz a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Senhor, nós queremos orar nessa manhã. Te suplicamos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa tudo que fizemos até aqui que não agradou o Teu Santo Espírito, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que se cumpra em nós, Senhor, essa palavra. Que o Senhor possa colocar em nosso coração, Senhor, todos os dias o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor mais e mais. E nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, não volta atrás. E quando nós fazemos isso, Senhor, as chuvas do céu descem, a bênção do Senhor desce sobre a nossa vida, enriquece a nossa vida, Senhor. Te suplicamos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nessa manhã para falar o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, receptivos à Tua voz. Leva-nos, Senhor, além nessa manhã. Leva-nos, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, leva-nos além. E que Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, para testificar aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Nessa manhã você tem a liberdade, querido, de falar com o Senhor, de colocar sua vida diante do Senhor e pedir: Senhor, leva-me além. Leva-me, Senhor, ao nível de intimidade mais profundo com o Senhor. Você tem orado todos os dias, são 40 dias de oração. E eu creio que algo vai acontecer. Algo o Senhor vai ministrar o seu coração. Respostas o Senhor vai te trazer. Porque quando a igreja começa a orar, irmãos, é inevitável que a ação do Espírito Santo se mova na vida da igreja. Então que você peça nessa manhã: o Senhor me leva além, a um nível de intimidade maior contigo. Então adora Ele nessa manhã. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Leva-me além.
nessa manhã você possa ser essa geração de Oséias que se levanta nesse tempo com um desejo no seu coração de querer ir mais além no Senhor. Quando você começa a falar isso com o Senhor, quando você começa a declarar isso com os seus lábios e dizer: Senhor, me leva mais além, Senhor, eu quero chegar ao Senhor no nível mais profundo de intimidade, o Espírito Santo, Ele testifica o seu coração e vai te conduzindo, assim como Ele fez ali com o profeta, que foi subindo ali no rio, e as águas davam pelos pés, depois foi subindo mais pelos lombos, pelo peito, até o momento que ele se submergiu pelas águas, e essa água é o Espírito Santo de Deus. Que você possa nessa manhã, com fé, declarar ao Senhor e cantar mais uma vez, e fazendo uma oração com você mesmo: Senhor, eu quero ir mais além. Então declare para Ele: render a Ti. A igreja. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós desejamos, Senhor. Irmos mais além com o Senhor. Que o Senhor nessa manhã possa pegar nos nossos braços, Senhor, nos encorajar a ir mais além com o Senhor. Nos conduza, Senhor, a irmos mais além, mais profundos com o Senhor. Termos mais intimidade com o Senhor. Você é essa pessoa, querido. Você é esse adorador que Ele procura nessa manhã. Um adorador por excelência, sabe? Como nesse tempo nós precisamos de adoradores com excelência. Como nesse tempo o mundo precisa de encontrar em nós uma adoração perfeita ao Senhor. Não que sejamos perfeitos, não é nada disso, está longe disso. Mas que Ele encontre no nosso coração o desejo de adorar Ele todos os dias. O que você pode nessa manhã dar ao Senhor é a sua adoração. É que você seja nessa manhã um sacrifício de adoração. Que você seja esse altar de adoração nessa manhã. Declare para Ele: quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Você pode declarar?
a gente entende isso, irmãos, quando a gente entende o segredo da adoração, o Espírito Santo começa a se mover de uma maneira tão grandiosa, tão poderosa. E quando nós começamos a adorar, a operação do Espírito Santo, ela é tão infinita na nossa vida, que ele começa a nos renovar. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, que às vezes, perdeu um pouco essa intimidade, o Espírito Santo vai renovando. Aquele que está com os dons espirituais adormecidos, paralisados, o Espírito Santo vai renovando. Porque você acaba de declarar e você consegue testificar isso com o Senhor, através do teu Espírito, que testifica com o Espírito do Pai, que você precisa de ser esse adorador. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aplauda o Senhor aí, querido. Aplauda o Senhor. Você é esse adorador. Você é esse adorador que está escrito aqui na palavra. Nos últimos tempos, Ele procuraria adoradores que o adorariam em espírito e em verdade. É você mesmo que Ele está falando. Amém? Sabe por quê? Porque você deixou tudo na cruz. Todo peso, tudo aquilo que te paralisava, todo pecado, toda angústia, toda depressão, tudo aquilo que vem para te paralisar. Eu quero te dizer que ficou tudo na cruz. A palavra vai nos dizer o seguinte: que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe, irmãos. Por mais que Satanás venha no seu ouvido e fale: olha, você é dessa forma, mas Jesus já te deu a forma de vida, porque Ele derramou vida sobre a sua vida. E hoje você não é mais a mesma pessoa. Não, você não é a mesma pessoa. Porque quando Ele foi ali naquele ato de cruz, Ele pegou as nossas dores, aquela cruz que era para mim e para você. Ele foi lá e o véu rasgou de alto a baixo, irmãos. E hoje você tem a liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Foi isso que Ele fez por nós, irmãos. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sabe o que o Espírito Santo está testificando ao meu coração aqui nessa manhã? É que existem pessoas que entraram aqui com peso no coração, sabe?
Satanás tem falado no seu ouvido constantemente: olha, você nasceu para perder. Você nasceu para você viver dessa forma aí. Parece que nada vai dar certo na sua vida. Mas o Espírito Santo está falando ao seu coração e está testificando a você nessa manhã, querido, que você é vencedor, que você nasceu para vencer, porque Cristo venceu por você. Porque a vitória que está sobre você não foi você que conseguiu, mas foi a vitória que foi decretada na cruz do Calvário sobre a sua vida. Então, tudo aquilo que Satanás tem colocado no seu coração para te parar, para dizer que você não merece, eu quero te dizer que ficou tudo ali na cruz. Creia nisso e declare com a sua boca que toda morte, todo peso de morte que estava sobre você se transformou em vida. Porque é isso que a palavra nos garante: eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Aleluia. Nós vamos repetir esse louvor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Hoje é tempo de recomeço na sua vida. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu contendo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Deixe na cruz, você tem a liberdade. Vou deixar Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Ele me chama, Ele me chama, Ele me chama, oh Senhor. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. A Ele a glória, porque dele, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas, inclusive você, querido, inclusive você. Que nessa manhã você possa dar a Ele a glória que Ele merece, a glória porque Ele foi ali naquela cruz
e morreu por nós. E hoje Ele nos dá acesso direto a Ele. Então que você declare a Ele a glória, a Ele o louvor. Declare para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber conhecer. Quão insondáveis, seus juízos e seus o saber, o conhecer. Seus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. Ao Senhor Jesus a glória. A Ele a glória. A Ele a glória.
Para sempre. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, estamos aqui na Tua santa presença, Senhor, para buscarmos a Tua face. Temos entrado, Pai, no período de consagração ao Senhor em busca do Teu Espírito, Senhor, porque temos descoberto, Pai amado, temos entendido que precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos e dependemos da presença do Senhor em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Se você puder passar um momento de joelhos orando ao Senhor agora, fique à vontade. Se não puder se ajoelhar, você pode ficar sentado, mas ore ao Senhor, ou mesmo em pé, se você quiser, fique à vontade. Mas você coloque diante de Deus agora a sua vida, a sua casa, o seu lar, aproveitando o dia de hoje, dia do Senhor, e também dia que celebramos o Dia das Mães. Coloque a sua mãe, se porventura está viva ainda, coloque diante do Senhor. E peço ao Espírito Santo de Deus que trate com ela, traga salvação, traga libertação, traga cura, traga mudança de vida, que a abençoe em nome de Jesus. Faça a oração agora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Colocamos a Tua presença em nossas vidas, nossa casa diante do Senhor. O nosso lar é Teu lar, Senhor. A nossa casa é Tua casa, Senhor. Consagramos o nosso lar a Ti, Senhor. E clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada mãe, Senhor. Cada mulher guerreira, Senhor, que tem mantido a sua casa de pé, Senhor. Se na coluna do seu braço, sabedoria, Senhor. E acima de tudo, a tua presença, que essas mães continuem sendo intercessoras dos filhos, possam estar amadas em terra, intercessoras dos seus filhos, para que seus filhos possam avançar com a certeza que tem cobertura espiritual sobre sua própria casa. Em nome de Jesus, convido para os filhos, Senhor, no nome de Jesus, afaste das adversários. Restaure relacionamentos, estreite relacionamentos, abençoe relacionamentos. Em nome de Jesus, dias alegres,
porque estão na tua casa. Seja um dia alegre, Pai, porque é um dia especial também, por ser dia das mães, ó Deus, em nome de Jesus. Seja oportunidade, mais uma vez, honrarmos elas, Senhor, e honrarmos a Ti, Senhor. E através de Ti, honrarmos Pai. Apresentamos assim, te pedimos saúde, sabedoria, te pedimos proteção, livramento, Pai. Te pedimos, Pai, bênção dos céus sobre cada uma delas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Você pode sentar em nome de Jesus. Na semana vamos produzir aí um videozinho com os avisos da igreja, né? Para ficar mais fácil de estar aqui compartilhando com você a agenda da igreja. Logo mais à noite, culto do Dia das Mães, 19 horas. Amanhã, segunda-feira, oração na igreja, 7h30 da noite. Quarta profética, 19h30. E logo após, iremos subir no monte de novo para orar ao Senhor. Sexta-feira, evangelismo. Procure o Alexandre, faça as doações aí, conforme está postado no grupo da igreja. Sábado que vem, temos o culto dos casais, vai ser aqui na igreja. Os irmãos do Romão estão se organizando, os casais da igreja vão estar conosco. O tema do nosso culto dos casais é A Vida a Dois, 19h30. Teremos aqui o pastor Flávio e a Renata trazendo a palavra de Deus. Na 29 de maio, final do mês, né? Nós temos nossa programação aqui no Clube Cine Fiscal, 9h30 da manhã, domingo de manhã. Vamos orar para que tenha sol, né? Seja um dia bonito, tenha sol. A gente possa ali passar um dia agradável com os irmãos. Depois temos que definir o cardápio aí com a Lúcia aí comandando aí com as irmãs. Falaram de feijoada, falaram de churrasco. Amém. O negócio tá bom, o negócio, hein? E temos no final do mês de junho o retiro da igreja, né? E se você não pegou sua ficha, ainda não preencheu, os irmãos do Romão já estão entregando. Os irmãos, por favor, preencham a ficha. Como eu falei, preencha a ficha e dê uma entrada. O valor que os irmãos puderem dar de entrada para nos ajudar na organização do retiro. Nós ainda não definimos um valor por faixa etária para ajudar aí as famílias a participarem do retiro com a gente, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu corri aqui com os avisos, são esses avisos, né? Estão aí nas redes sociais da igreja, a gente posta todo o tempo, né? Para que você possa estar a par do que está acontecendo com a igreja e participar, se envolver, em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora para nos ofertarmos e dizimarmos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Desafios não faltam na igreja, não faltam compromissos, e a gente está aí caminhando finalmente para tornar real algum desses sonhos e desejos, não desejos da carne, mas desejos de melhoria, no sentido de qualidade para a igreja, de som, instrumento, arrumação da igreja. Teremos aqui um mês bem agradável, assim, em termos de cultos, de busca do Senhor. E creio no que o Sandro falou aqui, né? Quando a gente busca Deus, irmão, Deus não fica em silêncio. A gente começar a buscar Deus, Deus começa a falar, Deus começa a mostrar. Às vezes Deus fala com a gente pelas circunstâncias. Às vezes Deus fala com a gente através de alguém. Às vezes Deus fala com a gente através de um não, de um impedimento. Porque Deus tem algo melhor para a sua igreja. Deus tem algo melhor para mim e para você. A única forma de Deus fazer a gente mudar os planos, guarde isso, eu vou postar amanhã na rede social da igreja. A única forma de Deus fazer a gente mudar os planos é dizendo não. Porque quando Deus diz não, nós temos que mudar os planos. Não adianta ficar insistindo com o não de Deus, né? Se as coisas não estão caminhando, não estão avançando, como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo queria ir para um determinado lugar. Diz a Bíblia que o Espírito Santo resistiu a ele. Ele não foi. Ele não foi. Ele teve que mudar os planos. Resolveu então fazer um outro caminho, né? O Espírito Santo falou de novo, não, por aqui não. Aí chega para ele os irmãos de Éfeso, passa aqui em Éfeso, aqui na Macedônia, e nos ajude, né? Aí o apóstolo Paulo então vai fazer o que a porta que se abriu para ele. Assim é a vida. Deus nos faz mudar de planos.
gerando impedimentos. Não é só o diabo, não. Não é só o diabo que fica aí atrapalhando a vida da gente, não. Deus usa o diabo muitas vezes para nos fazer mudar de planos e entrar no centro da vontade dele. Ok? Então, se você já está com o seu envelope, com a sua oferta, seu dízimo, por gentileza, traz aqui à frente. Coloque na salva em nome de Jesus. Se a porta abrir. Vamos ficar em pé, irmão, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti nossa vida financeira, Senhor. A vida profissional de cada um aqui, Senhor. Portas precisam ser abertas, Senhor. Outras portas precisam ser fechadas. Queremos a Tua vontade em absolutamente todos os aspectos da vida da gente. Inclusive nessa área financeira, Senhor. Nos dê a graça de sabermos administrar nossas finanças. Nos dê a graça, Senhor Jesus, de ver as portas se abrindo, Senhor. E a ousadia de entrarmos e obedecermos a Tua palavra. Temos certeza absoluta que quando fazemos Tua vontade, Senhor, nós somos abençoados. Também temos o coração aberto, Senhor. Se o Senhor deseja fechar uma porta, pode fechar, Senhor. Mas vale o pouco com a bênção do Senhor do que o muito sem a Tua presença, Senhor. Moisés expressou isso muito claramente. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos, falou Moisés. E nós repetimos aqui a frase do Teu servo, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, Pai amado, nós não iremos, Pai. Não iremos. Não iremos avante, não iremos prosperar, não iremos vencer. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Contamos com o Senhor, Pai, tão somente com o Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus, remove o devorador da nossa vida. Remove, Pai, esses gafanhotos que têm se levantado no Brasil, Senhor. Esses gafanhotos têm roubado a paz, têm causado caos, têm gerado conflitos, aumentado a crise, Senhor. Tem levado o nosso país a uma total destabilização, a perca de qualquer valor moral, Senhor. Os homens estão sem limites, Pai. As pessoas estão sem limites. Há muita confusão, Senhor, no meio da igreja, Senhor. Confundindo política partidária com a fé em Cristo, com a nossa fé como cristãos. Pai amado, em nome de Jesus, nos direcione como família, nos direcione como igreja, nos direcione, Pai amado, de tal forma que não tenhamos perdas financeiras. Pelo contrário, tenhamos ganhos financeiros. Possamos ver a provisão de Deus, a prosperidade que vem do Senhor, porque o devorador está amarrado no Teu nome, Senhor. Abra, Pai, te pedimos, portas, janelas do céu se abram sobre nós. Haja essa bênção material e financeira em cada lar e cada família, Senhor. Te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Vamos lá com nossas crianças, em nome de Jesus. Extensão para cá. Seu nosso Deus, abençoa nossos filhos, são seus filhos, herança do Senhor. Guarde o livre dessas enfermidades e doenças que têm assolado esses dias. Guarde nossas crianças de todo mal, Senhor. Repreendemos toda seta de doença, de enfermidade, de violência, de acidente, Senhor Jesus. Que nossos filhos hajam um desenvolvimento normal, um desenvolvimento na inteligência, na capacidade, na estatura, na formosura, Senhor, no crescimento físico, Pai amado, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, guarde-os, proteja-os de todo mal. Dê sabedoria aos pais, na educação, na correção e no ensino do caminho do Senhor. Abençoa a geração vida esse ministério tão importante em tua casa, Pai. Oramos a Ti e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós começamos um momento singular na Igreja de Nova Vida, aqui em Vila Velha, que é um momento de meditarmos sobre alguns assuntos que a gente entende como caros para a igreja,
Não vamos usar nesse mês de maio uma revistinha da denominação. Retornaremos com a revistinha lá em junho. Ok? Por enquanto não. Em junho provavelmente vamos retornar. Bom, provavelmente vamos retornar em junho. E a gente vai então dar sequência com as revistas da denominação. Mas há uma necessidade. A gente entende que há uma necessidade de a gente alinhar com os irmãos alguns princípios bíblicos da palavra, alguns valores da palavra, de formação cristã, de educação cristã, né, e de conhecimento da palavra de Deus. Daí nós produzimos um material e chamamos esse material de Integra Vida, visando a integração da igreja, nós como famílias nos integrando, e também essa integração do conhecimento da palavra com a gente. São assuntos que a gente quer superar, que a gente quer avançar, não lançar mais fundamentos daquilo que já foi falado muitas vezes, que você já conhece, que você já teve contato. A gente só quer alinhar esse conhecimento. Vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre as ordenanças, vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre fé, vamos falar um pouquinho sobre Deus e vamos falar sobre finanças. Então, são esses assuntos que ele vai estar tratando no Integra a Vida, né? Para a gente alinhar os princípios da palavra, colocar em prática o que a palavra nos ensina e caminharmos a partir desses conceitos, dessa revelação da palavra de Deus. O primeiro assunto que eu quero tratar com os irmãos, eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, que para mim é um assunto um dos mais caros nesses dias. Eu vinha, como Jesus fala, né? A gente olha para o céu, vê o céu, o vento de tal forma, o céu de tal jeito, a gente imagina, vai chover, vai fazer frio, vai vir um vento mais forte, a gente analisa o clima, né? O que vai acontecer a partir dos sinais que a própria natureza vai nos dando, né? E assim é a vida espiritual. Você olha para o mundo, para os acontecimentos, que nos dá assim um norte, ou um lampejo de um possível caminho que pode acontecer no mundo. Por isso que a Bíblia é tão fantástica, porque a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Mateus 16, desculpa. Tão conhecido, Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo aqui, irmãos, é a primeira referência na Bíblia falando sobre igreja. É a primeira referência. No Velho Testamento não se tinha esse conceito. No Velho Testamento se tinha o conceito de tribos. 12 tribos que formavam o povo de Israel. E assim caminhou todo o Velho Testamento. O Novo Testamento muda a lógica. Agora, Deus não é apenas o Deus de 12 tribos, ou apenas de um povo. O Deus do Novo Testamento, né, que é o mesmo Deus, é a Trindade, agora é o Deus da igreja. No Velho Testamento se dizia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No Novo Testamento nós falamos o Deus da igreja, porque houve uma mudança, por isso que é Novo Testamento, né? Então, igreja, irmãos, igreja é uma instituição criada por Deus. Igreja não é uma entidade associativa, sem fins lucrativos, né? Igreja é muito mais do que a política está dizendo que somos, que acha que somos, né? Porque não conhece de fato o que é a igreja. É triste ver pessoas falando sobre a igreja e não ter a menor noção do que é uma igreja. Não ter a menor noção do que se trata com a igreja. Assim como no Velho Testamento, né, Deus protegia o seu povo, no Novo Testamento Deus protege a sua igreja. Assim como no Velho Testamento o povo andava com Deus em obediência à palavra, havia ali a Torá, havia ali a lei. No Novo Testamento nós temos uma obediência exigida, mas a fé. No Novo Testamento nós temos Jesus Cristo como Senhor, então exige da gente fé e obediência, né? E a prática da vida cristã vai atrair sobre nós a bênção de Deus, assim como a prática da obediência no Velho Testamento atraía a bênção de Deus.
Só fazer desliguei sem querer. Só fazendo esse paralelo entre Velho Testamento e Novo Testamento. O que nos importa é o Novo Testamento, ok? Então, quando Jesus fala que ele edificará a igreja, aqui nesse versículo, irmãos, há alguns princípios que jamais a gente pode esquecer. Porque a gente vai ver coisas acontecer no mundo aqui para frente, que a gente vai ler alguma coisinha hoje aqui, que merece a nossa total atenção, como eu falei, olhando os acontecimentos no mundo, nós precisamos ficar vigilantes, orar mais, buscar mais a Deus, por causa dos acontecimentos, são sinais que estão acontecendo no mundo, ok? Vamos lá. O princípio fundamental aqui nesse versículo 18, né? A igreja tem um dono. Esse dono é o Senhor Jesus. Esse é o princípio que a gente não pode esquecer jamais. Pastor não é dono de igreja, ninguém é dono de igreja. Quando alguém diz que é dono de uma igreja, esse perdeu a visão. Esse está fora da visão completamente do reino de Deus. A igreja tem um dono e esse dono é o Senhor. O que Deus faz? Deus permite que pastores pastoreiem o seu rebanho. Mas o rebanho não é do pastor humano. O rebanho é do pastor espiritual, que é Jesus. Ele mesmo falou, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi exatamente isso que Jesus fez. Então a igreja é de um pastor, sim, Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Ok? Então, se ele é o dono da igreja, é ele que vai proteger a igreja. É ele que vai guardar a igreja. E é ele que vai ensinar a igreja. Por isso que ele diz, edificarei a minha igreja. Ele que vai edificar a igreja. Parte de Jesus o crescimento, a edificação da igreja. Por isso que nós, como igreja, queremos, membros de uma igreja, né? A gente quer que a igreja seja edificada. E essa edificação se dá através de Jesus, não tem atalhos. É através de Jesus. Né? Existem, irmãos, N técnicas de fazer crescer e edificar. N técnicas. A gente pode usar algumas. Mas se o Senhor Jesus Cristo não estiver com a gente, nenhuma dessas técnicas vai edificar a igreja. Porque quem edifica a igreja é Jesus. Não são os homens. Não é a técnica. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Os irmãos se incomodariam se eu desligasse o ar-condicionado? Por favor, então, Alexandre, desliga o ar aqui, por favor. Se ficar quente, a gente liga de novo. Está frio, né? Vamos lá. Jesus também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor começa a dar uma linha de um enfrentamento. Né? Se prevalecer, por trás do prevalecer, existe um jogo de poder. Existe um jogo de forças. Né? Então Jesus está apontando, a igreja que eu vou edificar, esta igreja que é minha, nem o inferno vai vencer ela. Jesus está falando de coisas espirituais. É por isso, irmãos, que precisamos ter muito cuidado, especialmente nesses dias, em que a igreja tem sido cooptada, a igreja tem sido influenciada pelo discurso político e ideológico. E a gente usar do voto para expressar a nossa fé. Irmãos, eu não encontro isso na Bíblia. Eu uso o voto para expressar minha cidadania. Eu expresso a minha fé através da palavra, e não do voto. Então nós estamos vendo uma distorção da palavra, uma distorção do papel da igreja, uma distorção do projeto de Deus para a igreja. Então a gente não pode ser deixado levar por lideranças que todo dia, não sei contar você, todo dia, Instagram, Facebook, WhatsApp, todo dia, estão postando coisas lá, forçando a barra para que se posicione ideologicamente, politicamente. A igreja de quem, irmãos? É minha? É sua? Quem defende o leãozinho? É o leão.
Leão. Eu não sou leão, você é o leão? Também não. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. É ele quem defende a sua igreja. Eu ouço algumas frases infelizes, ouvi nessa semana um monte de frases infelizes. Por isso estou aqui desabafando um pouco com os irmãos. Ouvi um monte de frases infelizes de líderes que deveriam ter uma postura mais equilibrada. Muitas frases infelizes mesmo em relação à igreja. Nós vivemos hoje um momento, irmãos, não podemos fechar os olhos essa triste realidade de pessoas que não estão na igreja por não aceitarem o papel da igreja como ele tem sido exercido hoje. Igreja como palanque político, igreja como local de eventos, um encontro mais social do que espiritual, igreja como lugar onde as pessoas, em troca de uma bênção de Deus, depositam bens materiais, igreja onde pessoas são donas e dizem quem pode ou não pode congregar, então machucam, ferem as ovelhas. Nós temos um monte de ovelhas fora da igreja, machucadas, feridas. E temos ovelhas fora da igreja que, na verdade, são cabritos. Não se deixaram ser discipuladas, nem disciplinadas. Então, nós temos essa figura hoje triste, que são os desigrejados. Pessoas que não querem estar mais na igreja. Pessoas que acham que podem caminhar. Basta eu juntar um grupo de pessoas aqui, reunir na minha casa regularmente. Não precisamos de um pastor, de um líder, apenas uma pessoa que nos oriente. E vamos aqui caminhar juntos, orar, fazer trabalho social, fazermos alguma coisa. Isso não foi isso que Deus constituiu, isso não é igreja. Nada disso que eu estou falando para os irmãos é igreja. Nós vamos meditar mais sobre isso. Nós temos a igreja templo, e nós temos a igreja pessoas. Eu, você, formamos a igreja, corpo, corpo de Cristo. Então, o desconhecer o que é igreja é que tem sido, talvez, o mal desse século na história da igreja cristã no mundo. É desconhecer, é não saber o que é igreja. O que significa dizer, eu faço parte de uma igreja. O não saber o impacto e a importância disso. Jesus, eu vou ler de novo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a gente percebe no dia de hoje é que o inferno tem prevalecido contra a igreja. A gente está vendo pessoas saindo da igreja e caminhando como desigrejados. Nós estamos vendo pessoas saindo da igreja e vivendo uma vida totalmente contrária aos valores cristãos. Agora sou trans. Agora sou bissexual, sei lá. A pessoa muda. Agora sou de uma outra religião, espírita. As pessoas estão saindo da igreja cristã, entre aspas, cristã, e isso deveria ser motivo da gente parar para refletir que igreja nós temos sido. Que igreja nós temos sido. Qual é o conceito de igreja? O que significa a palavra igreja? A palavra igreja significa os chamados para fora. A palavra original do grego, do aramaico, do latim, lá atrás. A palavra traduzida como igreja para a gente, church, do inglês, virou moda no Brasil, Toda igreja agora é church, não sei das quantas. Esses modismos que a gente vai vendo acontecer são pessoas que não sabem a realidade do que é a igreja, Vão brincando aqui e ali com a igreja. Bom, vamos embora. Os chamados para fora. Isso aponta que a nossa atuação como corpo, como templo, como santuário do Espírito Santo, não é aqui nas quatro paredes, É fora. A necessidade de estarmos em quatro paredes é para edificação, para mutualidade, para celebração juntos. A importância disso, da igreja enquanto templo e da igreja enquanto congrega, estarmos juntos,
celebrando a Deus, aprendendo, sendo ensinados, exortados, edificados, exercitando os dons, né? Celebrando a Deus, assim como era no Velho Testamento. No Velho Testamento as pessoas pegavam um sacrifício, davam para o sacerdote, e só o sacerdote que adorava a Deus. Só o sacerdote de fato que cultuava a Deus, porque o povo só levava o sacrifício. Quando muito, celebravam a Deus com danças, com cânticos, com adoração. Mas aquele culto mesmo, aquela presença de fato, de oferecer algo a Deus, não era da pessoa. A pessoa apenas entregava o seu sacrifício. Quem oferecia era o sacerdote. No Novo Testamento isso mudou. No Novo Testamento a igreja é formada por sacerdotes. No Velho Testamento haviam 12 tribos, mas apenas uma tribo era de sacerdotes. No Novo Testamento existe apenas uma igreja. E essa única igreja é formada por sacerdotes. Então todos nós somos chamados a pegar a nossa oferta e nós mesmos oferecemos o sacrifício a Deus. Conforme o apóstolo Paulo fala, ofereceu nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então no Novo Testamento, a igreja é isso. São nós, sacerdotes, cada um aqui oferecendo a Deus seu sacrifício. Nós nos reunimos como povo, como corpo, como família, como santuário, como templo do Senhor, e juntos oferecemos um sacrifício único a Deus. Percebe a enorme diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Agora não tem mais essa de diferença, é o pastor que tem que oferecer um sacrifício. Não, é você, amado. Sou eu também, né? Somos todos nós. Todos nós temos que oferecer sacrifício a Deus. Então, os chamados para fora. Quem foi chamado para fora? Todos nós. Quem foi chamado aí por todo mundo, pregar o evangelho? Todos nós. Quem foi chamado? Os que creem. Impor as mãos sobre os enfermos para serem curados, expelir demônios. Quem foi chamado para isso? Os que creem. A igreja. Eu e você. Os homens criaram a denominação. A denominação não é criação de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja na Galácia, a igreja espalhada nas cidades, né? Então era a igreja da cidade. Com o crescimento da população, crescimento das cidades, isso ficou inviável, de ter uma igreja, única igreja, numa cidade. Imagina uma única igreja evangélica do Espírito Santo. Vila Velha. Não, Vila Velha. Tinha que ser uma igreja que coubesse, sei lá, 200.000 pessoas, cada culto. Seria algo bem inviável, né? Meio complicado. Então Deus permitiu que se criasse as denominações, né? Para que pudesse ter congregar essas pessoas, né? De formar esse grupo de pessoas que formam ali a igreja do Senhor e juntos apresentam o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é ser igreja, né? E a igreja tem alguns símbolos. Um dos símbolos da igreja é corpo. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 3. Perdão. É Coríntios, eu só errei a referência. Primeiro Coríntios 12, eu acho que é. Oi? 5? 2 Coríntios? Não. Deixa eu ver primeiro essa aqui, acho que é 1 Coríntios 12. Se não, eu pulo aqui e a gente vai embora, segue para outra referência. É isso mesmo. 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Eu botei 5 aqui, eu errei, 3, aliás, eu errei. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso é igreja.
É a igreja que é o corpo, mas é a igreja que é o indivíduo. Eu e você. Aonde você for, você é a igreja. Aonde eu for, eu sou a igreja. E quando nos juntamos, formamos o corpo de Cristo, né? Por isso que Paulo até fala nisso. Nem todo mundo é pé, mão, um é braço, outro é pescoço, outro é... Cada um é parte desse corpo. A cabeça é Cristo, isso tem que ficar claro. A cabeça é Cristo. O corpo é a igreja. Por isso que ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E o Senhor, então, se coloca como cabeça desse corpo que é a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja, representa Cristo aqui na terra. Por isso que a igreja é cristã. Ela tem que seguir os passos de Cristo. É um dos símbolos, talvez, mais emblemáticos da igreja. Ser corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não está mais aqui. Jesus morreu e ressuscitou, está na glória. Aonde está a igreja? Onde está Jesus hoje? Aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu me faço presente. Então o Senhor está aqui. Porque somos aqui corpo de Cristo. Outro exemplo que a Bíblia nos fala de símbolo de Cristo, de igreja na Bíblia, é quando diz que nós somos templo, né? Também aí 1 Coríntios capítulo 3 aí, vai dizer que somos templo. 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então o texto vai nos ensinar essa verdade, que o símbolo da igreja, o que simboliza a igreja também é sermos um templo, um santuário. Ok? Somos um santuário. O terceiro símbolo da igreja, que eu acho também fantástico, é quando a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, né? A igreja, ela é a noiva de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Vai dizer isso para a gente, né? Que a igreja, ela é a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo fala também em Efésios, mas vamos ler apenas 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Que é justamente esse tempo de engano que a gente vive, que procura desvirtuar o papel da igreja, a função da igreja, a realidade da igreja, para que serve a igreja, né? Essas mentiras que a gente ouve, infelizmente, no meio do povo de Deus. Do ímpio a gente não espera nada mesmo. Mas o triste é ouvir no meio do povo de Deus palavras de pessoas que são líderes, pessoas que congregam, que fazem parte aí da liderança de uma igreja e demonstram total desconhecimento do que é a igreja, né? E isso tudo é causado por esse engano que lemos aqui em 2 Coríntios 11, verso 3, né? E é lá em Efésios capítulo 5, 25, que eu me confundi de novo, Efésios 5, 25, que vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Tá? É lá em Efésios 5, verso 25. Então a igreja é templo, igreja é corpo, igreja é a noiva de Cristo. E finalmente, irmãos, é outro conceito, por isso que a igreja também é alvo desses dias. Igreja também é família, né? Abra aí sua Bíblia, por favor, mais uma vez. Igreja é família. Efésios 2, versículo 19. Só para a gente ilustrar com a palavra. Assim,
Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então a igreja é corpo, templo, família, acabamos de ver, e eu saltei uma, noiva. Esses são os 4 símbolos na Bíblia em relação à igreja. Só que a história da igreja, irmãos, desde o seu nascimento, lá em Atos capítulo 2, a igreja surge com Pentecostes e começa a sua trajetória. Quando você lê o livro de Atos, você vai encontrar o que no livro de Atos? Você vai encontrar no livro de Atos que havia temor de Deus na igreja. Você vai encontrar no livro de Atos que eles se reuniam de casa em casa. Quando não foi possível mais se reunir em casa, eles se reuniam em lugares afastados, cavernas, diz a história. Eles chegaram até a se reunir em sinagogas, se reuniam em ruas, fechavam ruas para se reunirem, a igreja, naquela época lá atrás. Então, com a perseguição, eles não podiam mais fazer assim. Tiveram que fugir da perseguição. Porque se fossem presos, seriam mortos. E assim a história humana narra isso. Que muitos cristãos foram violentamente mortos, né? Especialmente depois que Nero tocou fogo em Roma e colocou a culpa na igreja cristã, nos cristãos. Aí então que a perseguição pelo Império Romano foi terrível. Terrível a perseguição feita aos cristãos. Você sabe da Bíblia, né? Aqui em Atos, o rei que governava a Judéia prendeu Pedro e André e matou André à espada, e iria matar Pedro, e Deus livrou Pedro de ser morto, porque ainda não era o tempo dele, né? Toda a perseguição, mais adiante apedrejam um diácono da igreja, né? A Bíblia vai nos contando, a história da igreja é marcada por esses eventos de celebração, de estarmos juntos como igreja, cultuando a Deus, cultuando ao Senhor, eventos em que o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito. Bacana, legal. Mas igreja também, como o Senhor falou, as portas do inferno, exatamente. A igreja vai confrontar os valores e princípios que dominam o mundo onde nós estamos. Jesus falou na oração sacerdotal, não peço que tire a igreja do mundo, mas que guarde a igreja do mal. Guarde os que creem no mal, né? O mal está solto no mundo, né? A todo instante vemos o mal agindo, o mal fazendo as coisas acontecer, né? Assim, só para dar uma ilustração do mal nesses dias, né? Como a gente está numa sociedade de valores tão invertidos, né? Tão errados, né? E que a gente não consegue mudar. Que eu vou falar para os irmãos estão cansados de ouvir, ver e não mudam porque tem outros interesses por trás. A gente só fica sensibilizado quando acontece o fato, depois a gente esquece. Tivemos agora, sexta-feira, a saidinha das pessoas que cumprem pena de prisão. Aqui no Espírito Santo soltaram 2.000 homens e mulheres. Foram 2.000 pessoas soltas. Resultado, sábado e domingo aumentou o número de roubos e furtos de carro, de violência, de assaltos, de arrombamento de lugares, de sábado para domingo para hoje. Se você pegar o jornal de ontem, se você pegar o noticiário de hoje, você vai ver no Espírito Santo como aumentou o volume de queixas, de denúncias na polícia, né, fazer BO, de pessoas que tiveram o carro roubado, pessoas que foram assaltadas, lojas que foram arrombadas. Sabe que foi só coincidência? Você solta 2.000 pessoas que estavam presas na sexta-feira e no final de semana você tem um aumento assim da violência? Não pode ser coincidência, né? Isso está na nossa lei, isso é lei. Isso está na lei. Por isso que a nossa sociedade tem essa coisa contraditória, né? Não adianta a gente aumentar a punição das leis. Bastava apenas cumprir a droga da lei. Desculpa, irmão, estou indignado. Estou indignado, tá? Desculpa a expressão aí na gravação, desculpa. Tá? Mas é essa a reação como cidadão. Como cidadão. Eu fico vendo essas pessoas ali chorando porque tiveram um carro roubado, a moto roubada, porque foram assaltadas, estavam no ponto de ônibus, fizeram um arrastão,
a pessoa tem dificuldade para comprar um celular, ganha um salário mínimo, gente, pelo amor de Deus. Aí vem uma pessoa daquela ali, rouba o celular dela, né, e vai viver a vigília. Dia das Mães, que mãe, coisa alguma essa pessoa. Se tivesse, quisesse honrar a mãe dele, que andasse certo, não fizesse a coisa errada. Se está na cadeia por algum motivo, fique lá, cumpra a sua pena, depois solte-se, se cumprir a pena. Agora ficar soltando, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, e quantos que não voltam? Tem os que não voltam, são soltos e não voltam. Irmãos, isso só existe no Brasil, ok? Esse tipo de lei só existe no Brasil, em que uma pessoa é condenada e antes de cumprir a pena, ela é solta nessas datas específicas, né? De Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais. É só no Brasil que tem essa lei, ok? É só no Brasil. Pois bem, voltemos aqui para o assunto, senão se desfoca aqui. Mas é essa a situação, o papel da igreja, né? A ação da igreja, né? Por outro lado, na semana, fechamos o mês de abril, né? E no presídios aqui de Vila Velha, tivemos 108 batismos nas águas, de igrejas que estão ali pregando o evangelho, e as pessoas se convertendo ao Senhor de verdade no presídio, ok? Então também tem esse lado que precisamos enaltecer e engrandecer também, do papel da igreja cristã, fazer um trabalho muito lindo ali, no CDP, de Viana, aqui de Vila Velha, nos presídios da cidade, né? Precisamos pregar o evangelho, né? Estava preso, não foste me visitar, não falou Jesus? Então é isso, estava com fome, não me deste de comer. Vamos fazer sexta-feira agora isso em nome do Senhor. É o nosso papel como igreja. Igreja é isso, né? Igreja tem seu braço social, sim. Igreja tem que fazer trabalho social, tem sim, mas não é a essência da igreja. A razão de ser da igreja não é fazer trabalho social. A razão de ser da igreja é anunciar o evangelho de Jesus. É pregar o evangelho de Jesus, né? É levar a sociedade que não conhece a Deus, passar a conhecer a Deus, através do nosso testemunho, né? Através do nosso testemunho. Abra, por favor, Apocalipse capítulo 12. O último livro da Bíblia. Apocalipse 12. Vou lhe dar uma dica aí, nesses dias que vivemos. Deus tem falado muito no meu coração sobre o que eu vou dizer agora. Porque o papel da igreja, irmãos, na história do mundo, como o Senhor falou, nós somos sal da terra. Enquanto a igreja está aqui, ainda há esperança. Depois que a igreja sair daqui, acabou. O sal vai embora, que somos nós. A Bíblia diz que a igreja é luz da terra, através dele. Nós somos luz. Sem igreja, isso aqui vai virar trevas, né? Não haverá luz no mundo, através dos santos do Senhor, que é a igreja. Ok. Qual o testemunho hoje da igreja? Para o mundo, nós somos corpo de Cristo? Para o mundo, nós somos a noiva de Cristo? Para o mundo, nós somos família de Deus? Para o mundo, nós somos santuário? Qual é o nosso papel e como o mundo vai enxergar que somos igreja do Senhor Jesus? O que marcará claramente na sociedade que somos igreja do Senhor Jesus Cristo? É fazer um trabalho social? Não. Não é. Não é fazer um trabalho social. Fazemos porque temos compaixão, porque amamos o próximo, mas não é essa a marca da igreja. O que vai colocar como identidade nossa aquele grupo que se reúne naquele espaço físico ali, chamado Igreja de Nova Vida em Vila Velha, o que marca é isso aqui que a gente vai ler agora. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, a igreja do Senhor é marcado por pessoas que têm sobre si o sangue do Cordeiro.
que isso significa? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Significa que essa pessoa aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador. E ao tomar essa decisão, o sangue de Jesus foi colocado sobre ela e todos os pecados dessa pessoa foram perdoados. Segunda marca. Vamos lá. E por causa da palavra do testemunho que deram. O testemunho. O testemunho, olharem para a gente e dizer, essas pessoas fazem aquilo que Jesus fazia. Seguidores, cristãos. Cristão nada mais é do que aquele que segue a Cristo. Seguir a Cristo quer dizer fazer as obras que Cristo fez. Jesus até chegou a dizer, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então a igreja foi chamada para fazer obras maiores do que Jesus Cristo fez. Mas a essência é fazermos as obras de Cristo. O nosso testemunho. O nosso testemunho. As pessoas olharem para esse espaço aqui, olhar para mim e para você, o nosso comportamento, a nossa atitude, a forma como educamos e criamos nossos filhos, a forma como você se relaciona no seu local de trabalho, com seus vizinhos, com seus familiares. O nosso testemunho. As suas reações no seu dia a dia, com as pessoas que muitas vezes te afrontam, com pessoas que muitas vezes falam coisas que te magoam, te ofendem. Qual é a nossa reação? Jesus falou que se bater uma face, eu viro a outra. A nossa reação como cristão, igual Jesus. Se te pedir uma capa, dê o seu calçado. Se te chamar para andar uma milha, caminhe duas. O evangelho de Jesus não paga o mal com o mal. Um seguidor de Cristo não paga o mal com o mal. Ah, ele não fala comigo, eu também não falo com ele. Isso é pagar o mal com o mal. O nosso testemunho. O nosso testemunho perante o mundo ímpio. O mundo que coloca um monte de situações como normais, mas que afrontam a palavra. Essa semana saiu um projeto de lei. Vou falar para os irmãos porque é absurdo dos absurdos. Um projeto de lei para acabar com o Dia das Mães, no calendário oficial do Brasil. Tá? Lá no Congresso Nacional. Tá? Por quê? Porque as pessoas que não se identificam com o sexo masculino nem com o sexo feminino se sentem ofendidas. Coitadinhas, né? A que ponto nós estamos chegando? A coisa, irmão, vai se estreitando. Por enquanto é só uma intenção. No futuro isso pode ser real. Em alguns lugares, escolas públicas não celebraram o Dia das Mães. Aqui na Grande Vitória. Escola pública. Não vou falar privada aqui, cada escola privada o cara faz o que ele quer lá dentro. Mas escola pública não. É meu dinheiro, o seu dinheiro de impostos. Tem escola pública que passou em branco. Nem tocou no assunto. Eu me lembro do tempo de criança, de escola, né? Ali de adolescentezinho na escola, na semana do Dia das Mães, você tinha que fazer alguma coisa para entregar para sua mãe. Era um desenho, era alguma coisa. Fazia-se uma cerimônia, chamava as mães na escola, né? Fazia uma entrega de presentes, os filhos cantavam uma musiquinha, uma dancinha. Tinha sempre alguma coisa. Meus filhos cresceram, não sei como é que está hoje. Mas o que eu acompanho na mídia, ouvindo de alguns pastores, é que isso aconteceu na Grande Vitória. Por quê? Porque o diretor da escola é homossexual, o diretor da escola é trans e tal, e não fez. Eu que mando aqui nessa escola e não fez. Ok? As coisas estão se estreitando. Nosso testemunho como igreja. Para os nossos filhos, para a nossa casa. Qual, em relação a esses valores aí do mundão, que está jogando na nossa cabeça o tempo todo? E, finalmente, o texto fala de, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. O que isso quer dizer? É fazer a vontade de Deus.
Se eu faço a vontade de Deus, a minha vontade fica de lado. A morte perde toda importância, né? Porque se eu faço a obra do Senhor, irmãos, o que ia acontecer comigo está na bênção. Deus permitiu, né? Viver ou morrer é uma questão da vontade de Deus. Então não amo a minha própria vida, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar o Senhor, mesmo com o risco de perder minha vida. Eu quero agradar o Senhor. Assim aconteceu em toda a história da igreja. Lá quando começou a perseguição, nega Jesus, senão vou te dar para o leão. As pessoas falam, então prefiro morrer, o leão vem me matar, né? Nega Jesus, nega Deus aí, ó. Vou tocar os instrumentos, você vai se ajoelhar e vai adorar a imagem que eu fiz, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode tocar trombeta aí. Não se preocupa não, rei. Não precisa nem tocar trombeta, não vão dobrar o joelho coisa nenhuma. Se Deus quiser me livrar, vai me livrar. Se não, fique sabendo que a gente não vai dobrar o joelho, não. E foi jogado na sarça, lá na fornalha, 7 vezes acesa mais quente, e Deus livrou aqueles homens ali, né? Não amaram a própria vida, né? Daniel na cova dos leões. E por aí vai, irmãos. Outros exemplos da Bíblia de pessoas que não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. A história bíblica, a história da igreja, não bíblica, uma história da igreja, arqueologicamente falando, cientificamente falando, há um episódio que é muito pouco falado, que eu quero só ressaltar com os irmãos aqui. João que escreveu o Apocalipse, João, o apóstolo do amor, foi o último apóstolo a ser sacrificado, né? Ele foi morto pela perseguição que havia no mundo. Perdão. Ele não. Outro foi morto. João, ele morreu de velhice. Mas na história humana, houve um momento em que, indignados com João, lideranças, governantes, decidiram matar João. Prenderam João e falaram, João, nega tudo que você falou, que eu te solto. Aí João falou para ele, não vou negar absolutamente nada. Então você vai morrer. Vou fazer a pior morte que tem no mundo naquela época. A pior morte naquela época do mundo, irmãos, era pegar um caldeirão, encher de óleo e jogar a pessoa dentro. Imagina. Aquele coisa borbulhante ali, fogo, e a pele da pessoa sai do... Né? Dizem que quando jogavam, a pele saía, que só ficava os ossos. Imagina a pessoa, a dor, que aquela pessoa sentia até morrer, né? E assim decidiram fazer com João. Aí fizeram lá o lugar, prepararam tudo, pegaram João, diante de todas as pessoas, e falaram, olha, está aqui João, ele cometeu um crime assim, assim, assado. Mais uma vez, João, se você negar a esse Deus aí, a gente livra você dessa morte aqui. João não negou. Pegaram João e jogaram. João caiu dentro do caldeirão. Uf. Resultado, não morreu. Não morreu. Tiraram João de dentro do caldeirão. Diz a Bíblia diz a história. Deram um banho nele. Aí decidiram, já que esse cara não morre, ficaram com medo de João. Já que ele não morre, vamos isolá-lo numa ilha. Aí que ele foi parar em Patmos, isolado, sozinho, porque as pessoas tinham medo dele. 2 coisas. Primeiro, ele não continua a divulgar as coisas que ele fala. E ao mesmo tempo fica isolado e morre lá de velhice. Né? Mal sabiam eles que Deus tinha um propósito em tudo, né? Lá em Patmos deu para João o Apocalipse, né? Que está em nossas mãos, né? E depois João foi liberto, né? Ele veio para o continente e morreu de velhice. Pois bem, irmãos, a igreja tem um testemunho para dar. A igreja tem uma atitude a mostrar para a sociedade. E é essa igreja que nós precisamos anunciar, ensinar, falar dela. Devemos amar a igreja do Senhor. Né? Ainda que tem algumas aí que façam umas bobagens, que falem algumas coisas indevidas, né? Eu não sou dono da igreja. Você também não é.
Então deixa Deus tratar com aquela turma lá. Eles vão prestar conta a Deus. Pode ficar tranquilo. A igreja tem dono. E vão prestar contas a Deus. Dessa infâmia roubalheira que a gente vê nas igrejas hoje aí, que pede dinheiro em troca de bênçãos, né? Isso está na presença de Deus. Deus vai julgar essas pessoas. Esse monte de igreja ensinando heresias. Tem igreja agora ensinando a adorar anjos. Né? Não tem imagem não, você tem que adorar anjos. Anjo isso, anjo daquilo, anjo não sei das quantas. Estão lá adorando. Igreja cristã, tá? Plaquinha de igreja lá em cima. Assembleia, qualquer coisa lá em cima e adorando anjos. Vivemos dias complicados. Né? E que a gente tem essa referência, né, da igreja de Cristo, de qual as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, falou o Senhor. A igreja que é corpo, que é a noiva, que é o templo, que é a família, né? A igreja. Vamos ficar em pé, irmão, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua igreja. A sua igreja. Fazemos parte da sua igreja e estamos na denominação Nova Vida, aqui em Vila Velha, no bairro do Jockey. Queremos ser essa igreja do Apocalipse 12, que vence, que tem vitórias, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que estão dando, e por não amarem a própria vida em face da morte. É essa igreja do século 21, Senhor. É essa igreja que precisa se levantar, Senhor, mostrar a cara, ir para fora porque foi chamada para isso. Senhor, perdoa nossos pecados. Que possamos, ó Pai, honrar o Teu nome, honrar o que o Senhor fez. O poder, o Seu poder, o Senhor já nos deu, para fazer obras iguais ou maiores do que o Senhor já realizou. O Senhor confiou isso à sua igreja, Pai, a cada um de nós, seus sacerdotes, a cada um de nós, Senhor. Usa-nos em Tuas mãos. Sejamos instrumentos do Senhor para pregoar o ano aceitável do Senhor, para desfazer as obras do diabo. Sejamos instrumentos do Senhor para levar cura, para levar libertação, Senhor, para levar mudança de vida, levar salvação, Senhor, conversão, para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa breve meditação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em sua vida desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Mas na paz do Senhor, bom almoço. Aliás, homens, hoje dá uma folguinha para as mulheres, né? Dia das mães, hein? Abençoa a sua mãe aí, em nome de Jesus. Vá na paz.